O Fábrica D tem os cursos mais completos do mercado. Ana queria passar para um vestibular super concorrido, mas tudo que ela achava na internet estava muito superficial. Pedro queria passar para o IME, mas os cursos online não o agradavam. Roberta estava com dificuldades em cálculo na faculdade. E o Flávio estava tentando pela terceira vez medicina, mas estava cansado daquela mesmice de sempre. Mas todos podem contar com o Fábrica D, que tem cursos a partir de R$ 9,90 ao mês. Então, não tem mais desculpa. Quer aprender? Vem pro Fábrica D. Fala, galera do Fábrica D. Estamos hoje aqui em mais uma aula de Química para a SpaceX. O assunto novamente é Físico-Química e hoje vamos pegar uma questão que é um pouquinho diferente do bem comum que costuma ser cobrado, mas é uma questão também que já caiu na SpaceX, beleza? Que é aquela questão em que o ácido ou a base envolvidas que vão se dissociar não são fortes e sim fracos, ou seja, a gente vai ter que saber lidar com aquela tabelinha que envolve a constante de ionização. Então, como é que vai ser esse trem aí? Joga a questão na tela. Na questão, ele fala então assim, gente, então vamos tomar muito cuidado e prestar muita atenção, porque essa questão ela é diferentona, né? Então, vamos lá. Ele fala assim, ó. Na indústria de alimentos, para se evitar que a massa de pães e biscoitos fique com aspecto amarelado, utiliza-se como aditivo um ácido orgânico fraco, monoprótico, sublinha aí o fraco e o monoprótico, né? Que é, no caso, o ácido propanóico. Considerando-se a constante de ionização desse ácido como 1 por 10 a menos 5 e as condições de temperatura e pressão de 25 graus Celsius e 1 atm, o pH aproximado de uma solução de concentração 0,001 mol por litro desse ácido é. Volta para mim. Então, olha só, pessoal, o que acontece? Se fosse um ácido forte, sem problema. Tudo que eu teria aqui de reagente iria, né? Até porque aqui a relação é 1 para 1, né? Aliás, por que a dissociação tem essa equação? Né? Algumas coisas aqui. Saber o que é ácido propanóico, eu não vou entrar muito nesse detalhe, como é que é a fórmula dele, porque aí teria que voltar na parte básica de orgânica, que isso para quem é nosso aluno, tu já viu há muito tempo no site, né? Se não, volta lá nessa aula e dá uma olhada. Agora, saber por que ele só gera um íon H+, e o resto fica aqui dentro ainda, é porque ele fala isso daqui, gente, que o ácido é monoprótico. E sendo monoprótico, já quer dizer justamente que ele vai apenas desgarrar um íon H+, e o resto fica lá grudadinho, juntinho no restante. E aí, qual é a ideia? Eu tenho que usar a constante de ionização, que é o Ka, que é calculada como? Você lembra? Isso é fazer o quê? O produto da concentração dos produtos sobre o produto da concentração dos reagentes. No caso aqui é um só. Ok. Elevado aos coeficientes que eu tenho, né? Como aqui em cada um. No caso é tudo 1, não vai estar elevado a nada, né? Quer dizer, vai estar elevado a 1 que não vai aparecer na conta. Mas eu tenho que estar sempre com a reação equilibrada, que se aqui fosse um 2, por exemplo, isso seria importante sim para montar essa constante. Mas vamos lá. O grande problema aqui que o pessoal se enrola é como eu monto a tabela que eu vou te mostrar agora. Isso aqui é a mesma coisa que 10 a menos 3, né? Vou te dizer que você acha chato, mas já é melhor colocar isso aqui como 10 a menos 3 molar, 10 a menos 3 mol por litro de cara. E no início eu tenho 0 de um e 0 do outro. Se eu perco aqui x mols desse cara, cada um mol desse não forma um desse, um desse. Então, cada x mols que eu tiro daqui vão dar origem a x mols de H+, e x mols do outro produto, tá? O que importa é você perceber o que, galera? Com isso daqui, eu já tenho como montar a constante de ionização. E aí, como que ela é montada? Vamos lá. É fazer, como eu tinha avisado, a concentração dos produtos elevado, no caso ali, ao expoente, que é o coeficiente que eu tenho em cada um, que no caso são 1 e 1 mesmo, então beleza, não, Brasil, sobre, no outro, a concentração do ácido propanóico, que é o reagente. Então, vamos lá. 10 a menos 5 do Ka é igual aqui em cima a x vezes x, né? Que é a concentração desse vezes a desse, sobre a desse daqui, que é 10 a menos 3 menos x.
Muito cuidado com essas continhas, é que elas são um calcanhar de Aquiles de muito aluno bom, tá? Vou passar isso daqui pro outro lado multiplicando e vai rolar um distributivo, né? Porque você vai ter o quê, galera? Quando você fizer isso, olha só. Vai ficar o quê? 10 a menos 5 vezes 10 a menos 3 menos x, que vai ser igual a x ao quadrado aqui. 10 a menos 5 com 10 a menos 3, 10 a menos 8. 10 a menos 5 com menos x vai dar 10 a menos 5x. Só que, cara, o grande problema é o quê? Teoricamente, se eu passo do outro lado, vai dar uma equação do segundo grau. Mas que equação do segundo grau é essa, maluco? O grande problema disso daqui é que você tem que ter... A fisicoquímica exige que o cara tenha uma malemolência algébrica. Eu sempre digo que a fisicoquímica é aquela matéria que junta tudo de matemática, física e química em muitas situações para resolver uma questão. 10 a menos 5x, gente, aqui é 1 vezes x ao quadrado. 10 a menos 5 é 0,00001. Não sei se eu errei na quantidade de zeros, tá? Mas, gente, é muito pequeno, próximo disso daqui. O que vai ser essa porcariquinha próxima a esse cara? Nada. Para efeito de conta, nada. Para efeito de conta, a diferença é quase nenhuma. Então, por isso que eu posso chegar aqui e fazer que nem um crush faz contigo. Desprezar a conta. Calma, tá? Então, ó, você aqui, ó, pessoas quase chorando do outro lado da tela, se lembrando de situações. E aí, se o x ao quadrado é 10 a menos 8, tirando a raiz quadrada em ambos os lados, você vai ter o quê, né? Que x de um lado é 10 a menos 4 do outro, tá? Esse x aqui, que é 10 a menos 4, é justamente a concentração em mol por litro de H+, que eu terei no final, pessoal, tá? Então, a questão, ó, acabou. Você vai ter o quê? Se a concentração de H+, que eu tenho no final, é 10 a menos 4 mol por litro, eu não fiquei aqui mudando de mol para depois voltar para mol por litro, que está tudo no mesmo referencial. Não se alterou o volume aqui na reação, então, como foi na outra questão. Então, tudo bem. Logo, você vai ter ali que o pH da questão, que é menos log da concentração de H+, ele vai ser, então, aqui, menos log de 10 a menos 4. Aí você faz como você preferir, né? Pode fazer peteleco com menos 4, pode fazer por outros meios. Aqui tem 1001 maneiras de fazer isso. Fazendo peteleco, menos 4 vem para frente, o menos 4 vai encontrar o menos 1, oi amigo, e menos 4 vezes menos 1 vai dar o quê? Vai dar 4, tá? Produto, né, gente? Vou dar 4 log de 10. Sabemos que quando você não escreve a base é o log decimal. Então, log de 10 na base 10 vale 1. Então, o pH que ele tanto queria, ele será igual a 4. Tá bom? Então tá aí, galera. Tá? Mais uma questão feita e destruída por nós. Vê se tá tudo bem aí. Vamos marcar a letra. Bota de novo na tela a questão. Isso era, no caso... a letra... A letra B de nádegas, tá bom? Então, letra B tá aqui. Mais uma missão cumprida rumo à PrEP, rumo à vitória, tá? Então não esquece de passar no nosso site, que é o fabricad.online, onde você encontra todas as matérias de correção de redação, simulados, listas de exercícios e aulas desse nível. Também tem a parte de embasamento, a parte um pouquinho acima também, né? Para te dar uma instigada, para se preparar sempre para o pior cenário, que a gente nunca sabe o que esses malucos vão fazer numa prova e podem sair descendo a lenha em você, pobre candidato, e você tem que estar preparado. E o aluno do Fabricad com certeza estará preparado, tá bom? Um beijo, boa noite, manhã, madrugada de estudos e até mais. Valeu, gente! Fala, galera da PrEP! Vamos hoje aqui a mais uma questão de química e vamos pegar agora a parte de físico-química.
Essa parte é uma parte bem importante, que gera muita dúvida no pessoal. Para muitos é a matéria mais complicada, para outros nem tanto. E vamos aqui desmistificar mais uma questão que caiu na SpaceX mesmo. Ela não foi autoral, ela é a questão da SpaceX. Então o que acontece aqui, pessoal? Vamos ler então aqui juntos o que vai acontecer nessa questão, que vai tratar sobre uma reação de neutralização. Joga na tela então o enunciado. E, lendo o enunciado, ele fala aqui o seguinte, ó. Uma solução aquosa de 100 ml de ácido clorídrico, HCl, de concentração 1 mol por litro, que é a mesma coisa que 1 molar, né? Foram adicionados 400 ml de solução aquosa de hidróxido de sódio, NaOH, de concentração 0,75 mol por litro. Considerando-se que a solução básica foi parcialmente neutralizada pela solução de ácido. O ácido clorídrico é um ácido forte, o hidróxido de sódio é uma base forte, e o pH da mistura resultante dessa reação de neutralização vai ser igual a quanto? É isso que ele quer saber, né? Dado que o log do 4 é 0,6. Bom, volta para mim. Bom, o lance de que a base foi parcialmente neutralizada pelo ácido é uma informação que ele foi bonzinho, porque você poderia muito bem ser forçado a perceber isso ao longo da questão, tá? Então isso aí, não espere que numa outra questão ele desse isso, que dá para fazer sem essa informação, porque a gente vai concluir aqui nos cálculos que realmente vai ter base sobrando, vamos assim dizer. Então, gente, primeira coisa aqui, eu tenho que saber quantos mols eu tenho de ácido e quantos mols eu tenho de base para seguir adiante. Antes disso, passe lá no nosso site, que é o fabricad.online, usa o cupom MILITARES para você ter o plano Fábrica de Militares à sua disposição, com as matérias de humanas, de linguagens, com a correção de redação SpaceX, com as matérias de exatas, em que você vai ser preparado em alto nível para finalmente passar na sua prova e conseguir o seu sonho, tá bom? Então não esquece, vá lá e finalmente torne-se parte da nossa família. Continuando aqui, como eu estava dizendo, primeira coisa, antes de mais nada, né? Peguei essa questão, vou fazer o que primeiro? Achar o número de mols. E como é que você acha o número de mols? Cara, mesmo você que não sabe nada de química, isso aqui é uma regra de 3. 1 mol por litro quer dizer o quê? Em 1 litro eu tenho 1 mol. Então, em 100 mililitros, quantos mols eu terei? Né? Você pode simplesmente fazer isso. Né? Em 1 litro, eu tenho 1 mol. Então, em 100 mililitros, que na verdade são 0,1 litros, né? Quantos mols de HCl eu terei? Bom, quando você pega aqui e multiplica, você vai ver que isso vai dar que você vai ter um total de mols de 0,1. Então, teremos aqui 0,1 mol de HCl, tá? A mesma coisa vai ser feita agora aqui com o hidróxido de sódio. Então, basicamente, eu estou multiplicando a molaridade, né? Que molaridade é outra coisa, pelo volume, em litros. Então, o número de mols de NaOH é 0,75 vezes 0,4, o que vai dar, então, aqui 0,3 mol da substância. Ok. Bom, a reação de neutralização a qual ele se refere é a reação das mais conhecidas na química, que é ácido com base, dando o quê? Sal mais água. Então, nesse caso aqui, a tal reação de neutralização da qual ele fala é a gente pegar o HCl, colocar para reagir com a base, dando então aqui um NaCl, né? Cloreto de sódio, mais H2O. Isso, na verdade, o que vai dar como resultado, né? Não tem importância para a gente. O que importa aqui no caso é o seguinte: eu tenho 0,1. Como assim? Isso já está equilibrado, né? Você tem aqui, ó, 2Hs, um oxigênio. A reação já está equilibrada. Então, a proporção que eu preciso para reagir
entre ácido e base de 1 para 1. Se eu tenho aqui 0,1 mol, aí presta atenção, 0,1 mol de ácido clorídrico, e tenho 0,3 mol da base, significa que esse cara está em excesso. Foi por isso que a questão falou que você não teria toda a base aqui sendo neutralizada. Mas isso você consegue ver agora, sozinho, sem a ajuda do enunciado, né? O que poderia acontecer em outra questão. Você tem 0,1 mol aqui de HCl, com a relação de 1 para 1, isso demanda 0,1 mol também de NaOH. Ué, e aqueles outros que faltam para chegar a 0,3? Justamente são o excesso de NaOH que eu tenho. Como assim excesso? Você usou todo ele? Você usou 0,3 mol na reação? Não, você só usou 0,1. Então o excesso é 0,3 menos 0,1. O excesso é quanto que você ultrapassa desse 0,1. Que aí você vai ter 0,2 mol. Porque assim, gente, numa questão como essa, que tem excesso, ou pode ser que tenha excesso de base, ou pode ser que tenha excesso do ácido. Se fosse excesso do ácido, era depois ver como que o ácido se dissociava em íons OH+, e calcular o pH, não, o menos log da concentração de H+, em cima disso. Como nesse caso quem sobra é a base, eu tenho que ver agora como que isso se dissocia em Na+ e OH-, né? Como que ele se separa, quanto de OH- que eu vou ter. Nesse caso é tranquilo porque tanto a base quanto o ácido são fortes, ou seja, tudo que eu tenho de mol de base NaOH vai se dissociar como OH-. Tudo que eu tenho de ácido HCl vai se transformar em H+, mas se fosse, por exemplo, um ácido fraco, uma base fraca, teria que ir alfa, aí teria que fazer aquela tabelinha de dissociação e papapá, ia dar um trabalho a mais. Nesse caso, não. Nesse caso, o que vai acontecer, né? Se eu sei que eu tenho isso aqui como sendo forte, dizer que eu tenho ali sobrando ainda 0,2 mol de NaOH, respeitados os coeficientes de equilíbrio, que já tem equilíbrio, né? Tá tudo aqui certinho. Então, é 1 mol daqui, gerando 1 mol dali de OH-, não hidroxila, e aí você vai ter 0,2 mol aqui de OH-. Porque é essa concentração que eu preciso, perdão, é essa quantidade, é dessa quantidade que eu preciso para chegar ao POH. Porque se eu estou lidando com OH-, primeiro eu vou pelo POH. Se fosse numa que tivesse excesso de ácido, aí iria gerar H+, aí eu iria direto para o pH, tá? Que é até a pergunta da questão. Mas atenção, pay attention please. Houston, we have a problem, tá? Toma cuidado, olha a casca de banana, olha a nasca de bacana, que você aqui tem a quantidade de mols. E como você faz pH ou POH, o que entra lá no cálculo, né, naquele logzinho maluco que se faz na fórmula, é a concentração. Então a concentração é dividir quantos mols eu tenho pelo volume. E outra coisa não pode ser ignorada. Você está misturando 100 ml daqui com 400 dali. Então qual é o volume final, bebê? Se eu misturei 100 ml com 400 ml, o volume final ao qual eu cheguei é de 500 ml, ou mais carinhosamente, meio litro. Então eu vou ter que dividir para achar a concentração, isso daí por meio litro, professor Fortão? Vai. Ô, neném. Ô, meu pai. Então a concentração de OH-, tá? Vai ser 0,2 mol, que é mol por litro, né? Então tem que dividir por litro. O 0,5, o que vai dar 0,4 mol por litro. Aí sim, para calcular o pOH, é em cima desse valor que você vai fazer a continha mais conhecida do Brasil em química, que é menos log da concentração disso. Na verdade, é mais conhecida do pH, tudo bem.
Então aqui, ó, você vai ter o quê? Ih, professor, não lembro dessa conta não. Não fala isso não, que eu não lembro da conta. Você tá me deixando meio bolado, que eu não sei essa matéria não. Então olha só, gente. O que você faz agora aqui? Quando você tem a concentração de OH-, achar o POH é você calcular menos a concentração, menos o log, perdão, da concentração de OH-. Cuidado, que algumas provas chamam esse menos log de colog, tá? Aproveitando aqui, cuidado. Se você pega o examinador no ano muito revoltado com a vida, isso aqui é a mesma coisa que colog, ou seja, só para encher o saco, né? Que fala que é menos log direto é melhor, né? E aí, meu querido, pronto. Você tem que o POH, ele vai ser menos log de 0,4. A questão deu que o log do 4 é 0,6. Como que eu me viro ali? 0,4 é 4 sobre 10. 0,4 sendo 4 sobre 10. Log do quociente, como é que você faz, gente? É o log do de cima menos o log do de baixo. É o log desse menos o log desse. Log do 4 foi dado pela questão, é 0,6. Log de 10 é igual a 1. Então pronto, ó, você vai ter aqui 0,6, vai ter aqui 1. 0,6 menos 1 é menos 0,4, mas com menos à frente fica mais 0,4, tá? POH, tá bom? Então, você vai ter aqui que o POH ele é igual a 0,4. Mas a questão não quer isso, ela quer o pH. Bom, gente, mas aí também é uma parte padrão e básica dessa matéria, você saber o quê? Qual é o link que interliga pH com pOH? A soma dos dois tem que dar sempre 14. Então aqui, ó, lembra do professor, a soma tem que dar sempre o quê? Fortinho. Então você vai ter o quê aqui, ó? Fica aqui, pH mais pOH vai dar 14. Aí você vai ter que o pH mais 0,4 é 14. Ou seja, o pH vai dar 13,6, tá bom? Então tá aqui, tá? Você vai ter aqui, se eu não me engano, a letra A na questão. Então tá aí uma questão padrão de Físico-Química da SpaceX. Vou estar da frente para você printar a tela, ver se está tudo bem, ok? E que isso sirva para você, com certeza, espero te ajudar, mesmo você que ainda não é nosso aluno, a fazer várias questões e acertar e gabaritar, se Deus quiser, a prova da PrEP, tá bom? Fiquem com Deus, um forte beijo, tchau, tchau, valeu, galera! Bom, pessoal, a próxima questão aqui é o seguinte, joga na tela, ele fala, então, a seguinte coseta. Considere uma solução aquosa de HCl de concentração 0 mol por litro completamente dissociado, grau de dissociação igual a 100%, e tomando-se apenas 1 ml dessa solução e adicionando-se 9 ml de água pura, produz uma nova solução e ele quer saber o valor do potencial hidrogênio iônico, ou seja, o pH dessa nova solução. Potencial hidrogênio iônico, para quem não sabia, é o pH, tá? Volta para mim. Perfeito. Bom, galera, essa questão aqui é bem direta e reta, tá? Que é uma questão de dissolução. Você não mexeu no número de mols que eu tenho de HCl. Você está mexendo na concentração dele. A concentração dele inicial é 0,1 mol por litro. A concentração final eu não sei, que é justamente dela que sai, no caso, o pH. O volume inicial é 1 ml e o volume final é 1 ml mais os 9 que eu adicionei. Então, 10 ml. Por isso que é uma dissolução. Ele apenas pegou aqui, tá? E pegou e mudou, no caso, o volume que eu já tinha antes. Ok, gente. Aí, o que vai acontecer? Quando você tem isso daqui, você pode fazer um passo a passo, ver quantos mols eu tinha antes. E aí, agora, esse volume final, dividir esse número de mols por esse volume. Ou simplesmente usar algumas expressões que a gente aprende na parte de soluções,
que é o quê? M1V1 igual a M2V2. Então, se você não quiser fazer passo a passo, é só fazer o quê? Concentração, molaridade inicial vezes volume inicial igual a molaridade final pelo volume final. E aí isso acabou, valeu, tá? Então você vai ter 0,1 vezes o volume inicial, que é 1 ml, igual ao M2 pelo volume final, que é de 10 ml. Não precisa passar para litro, não. Cara, desde que os dois aqui estejam em ambos os lados na mesma unidade, mililitro e mililitro, não tem problema, porque isso vai ser cortado em ambos os lados, tá? Então é só você agora ter, no caso, a percepção de que se a molaridade inicial era mol por litro, é claro que também a molaridade final vai sair alguma coisa que é mol por litro. No caso, vai acontecer o quê? Você vai ter que 0,1 será igual a 10 vezes M2. Ó, o que é 0,1, meu querido? É 10 a menos 1. Então, se eu pego algo que é 10 a menos 1 e divido por 10, ó, aí matemática, galera, você vai estar dividindo potências de mesma base. E aí repete a base e faz o quê? Fala pro tio, subtrai os expoentes, tá? Isso vai dar 10 a menos 2. 10 a menos 2. Ok. 10 a menos 2. Tá? Então, a concentração final de, no caso, HCl é de 10 a menos 2 mol por litro. E como ele fala que o grau de dissociação é 100%, isso significa que eu ter essa concentração de HCl é o mesmo que a gente tem, no caso aqui, essa concentração de H+. Porque toda vez se dissocia, você não vai ter que fazer aquela tabelinha para ver, né, quanto que surge H+. É direto. Se eu tenho 10 a menos 2 aqui, eu terei um de concentração 10 a menos 2 também ali, tá? E é isso que interessa para que a gente, no caso, calcule o pH da solução. Saber em mol por litro quanto de H+ que nós temos. Então, questão padrão vai dar menos log da concentração de H+, vai dar menos log de 10 a menos 2. Perfeito? Então você vai ter aqui. Aí é só jogar o menos 2 para frente. Menos 2 encontra o menos 1. Oi, amigo, vai ficar 2 no final, né? Que ficaria 2 log de 10. Mais log de 10 vale 1. Então no final esse pH é igual a 2, tá bom? Então, vê aí se ficou tudo certo. Você dá frente para você printar. E não esquece, mais uma vez, passa lá no nosso site e acessa o plano Fábrica de Militares para você se preparar com a gente para a PrEP e ser um vencedor finalmente, tá bom? Então, ficamos por aqui. Um beijo para você, um abraço e até mais, galera. Valeu! Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Alexandre Azevedo e mais uma vez estamos aqui no Fabricadê para tratar de química, mais precisamente de físico-química, que é uma matéria super importante para a prova do IME, do ITA e também da SpaceX. Lembrando que a FEFUN Escola Naval não cai esse conteúdo de química, ok? E você, antes de mais nada, que está aqui chegando e não conhece ainda a gente, não esquece de assinar o canal, não esquece de ativar o sininho das notificações. Sem isso, o YouTube acaba não entregando para você as nossas novas aulas abertas. Para quem não sabe, a gente tem uma plataforma de ensino chamada Fabricadê, no endereço fabricadê.online. E a gente tem curso para SpaceX, para FEFUN, Escola Naval, IME, ITA, Medicina e até mesmo para apoio ao nível superior para quem está dando os primeiros passinhos, os primeiros períodos de engenharia ou de economia e já está tomando bomba em cálculo, por exemplo, ou em equações diferenciais, que são os nossos cursos, por enquanto, por enquanto, oferecidos. Ou seja, em breve teremos muito mais, tá? E Química no IME, no ITA, na SpaceX é uma matéria muito importante. E mesmo para o IME, para o pessoal cabeçudo, é uma matéria que pega porque geralmente o cara que não quer engenharia química, ele não tem um amor tão grande quanto por matemática e física. Mas a prova vem rasgando. Então você tem que estar preparado para essa matéria. Na SpaceX também o pessoal tem dificuldade e esse conteúdo aqui também vai entrar no plano SpaceX como parte de aprofundamento. Está totalmente dentro do que pode ser cobrado. E para o IME até uma matéria normal, é uma questão, digamos que entre aspas, normal, tá? Então vamos lá, gente. Vamos começar então aqui, joga a questão na tela. Ele fala o seguinte.
Observe o equilíbrio em fase gasosa. O gás A dando origem a 2 mols do gás B. No recipiente de volume fixo, introduziu-se o reagente A até que a pressão alcançasse inicialmente N atmosferas. O reagente A começa a se transformar em B até que no equilíbrio a pressão total alcança o valor de P atmosferas. Sublinhe isso aí, tá? Se α é o grau de equilíbrio para a decomposição de A e K é sua constante de equilíbrio em função das pressões parciais, a expressão que relaciona K, P e α é. Então, volta agora para mim, gente. Se você observou o enunciado que apareceu na tela, ele quer o grau de dissociação em função da pressão total, que ele chamou de P. Essa pressão total é a pressão quando o equilíbrio já está atingido, já estamos em situação estável na reação. E também do N, que é a pressão inicialmente que eu tenho lá do gás A antes da reação começar a se fazer, a se desenrolar aqui. Então, galera, vamos lá, tá? Você pode fazer sempre essa tabela de o que eu tenho no início, o que reagiu e o que eu tenho ao final, ou com as concentrações molares, ou com as pressões parciais. Num eu vou estar lidando com o Kc, né? E no outro eu vou estar ligando com o Kp. Um é a constante que usa as pressões e o outro é a constante que usa as concentrações molares. É claro que existe aquela formulazinha, né? Kp igual ao cacete do ratinho, onde o R é aquela constante dos gases, o T é a temperatura em Kelvin, Kc é a constante quando eu uso concentração molar, Kp é quando eu uso a das pressões, e ΔN é a variação de mols entre produtos e reagentes, mas apenas de moléculas de gás, ok? Só vale aqui ver a variação em mols do que eu tenho entre produtos e reagentes que são gases, beleza? Tá? Não vale contar alguma coisa, por exemplo, no estado sólido. Beleza, então. Mas aqui eu não vou precisar disso. Como eu estou tratando sempre de pressão, é o Kp mesmo do qual ele está falando aí na questão, tá, gente? E aí, nem tem temperatura, nem nada dado para ser o outro Kc. E aí, a forma de lidar com isso é a mesma coisa de quando eu estou fazendo com concentração molar, ou seja, se eu começo aqui com N até M, essa questão não falou nada, tenho nada formado ainda de produto, agora a reação vai se desenrolar. Eu poderia chamar de X o que vai ser consumido de reagente para dar origem ao produto. Mas como eu tenho um grau de decomposição ou de dissociação, não é dissociação porque na verdade não está sendo quebrado, né? Está só virando gás B. Mas como eu tenho um grau de decomposição, o que vai acontecer aqui? Você tem que esse alfa é um percentual da pressão inicial do A que vai ser usado para dar origem ao produto. Ou seja, tantos por cento de N, alfa N, vão dar origem ao produto aqui à direita. Mas como a reação aqui das constantes é de 1 para 2, cada um que reage desse lado gera um 2 desse. Então aqui você vai ter 2 alfa N, o dobro disso daqui. Então no final você vai ter o quê? Ó? Tinha N, reagiu alfa N, ele termina com N menos alfa N. Desse lado, ele começou com 0, surgiram 2 alfa N, eu terei 2 alfa N mesmo no final de produto. Só que eu não posso ignorar o fato que ele falou pra gente que a pressão total de equilíbrio é igual a P. Então, minha gente, quando eu somo as pressões de produto e reagente ao final, isso tem que ser igual a P. Então, o que vai ficar então aqui? Ó? Você vai ter que N menos alfa N mais 2 alfa N igual a P. 2 alfa N menos alfa N fica N mais alfa N igual a P. E aí o N vai entrar em evidência. O N entrando em evidência, você vai ter N que multiplica 1 mais alfa, tudo isso igual a P. Aí pronto, né? E vamos ver aí qual é a melhor forma de usar isso daí. Vocês vão do P, ou do N. Vamos guardar aquela expressão ali por enquanto, tá? Então isso aqui, fica no cantinho dele, bonitinho, aqui guardadinho, para ser usado em algum momento, tá? Vamos prosseguir. Bom, como que se monta a constante de equilíbrio, né? Você vai ter que aqui, ela será a pressão do gás B elevado ao quadrado, porque é o coeficiente que eu tenho aqui, sobre a pressão do gás A elevado a 1, porque o coeficiente dele aqui é 1. Pressão final do gás B
é 2αN. Pressão final do gás A é N menos αN. Vamos dar uma olhada nessa conta. Ó, aqui vai ficar 4α2N2. Agora é a parte algébrica, né? O N aqui embaixo você pode colocar em evidência. Corta o de cima com o de baixo. Você vai ter, então, 4α2N sobre 1 menos alfa. Só que quando você analisa as expressões finais, bota na tela aí de novo, gente. Você está vendo que o alfa está em função apenas do K e do P. Ele não está em função do N, volta. Se ele não está em função do N, então é melhor que eu isole o N aqui em cima, ó. Então daqui, o que vai acontecer? Venha, tá? O N é P sobre o mais alfa, né? Tá multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Aí, meu amigo, quando você substituir ali, é só alegria. Vai dar um produto que nem o professor. Notável, né? Então, ó, você vai ter o quê? Que o K, ele vai ser 4α2 sobre 1 menos alfa, vezes o N, que é P sobre 1 mais alfa. Então, esse 1 mais alfa com esse 1 menos alfa embaixo é um produto notável da forma A mais B por A menos B. Vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, o K vai ser 4α2P sobre 1 menos α2. Ok? Joga isso para a esquerda. Fica K menos Kα2 igual a 4Pα2. E aí, como ele quer, lembrando o alfa, nas opções está para marcar o alfa, vamos pegar então aqui, ó, e isolar esse alfa, tá? Então, o que você vai ter aqui? Joga isso para a direita, fica K igual a alfa ao quadrado, que multiplica K mais 4P, aí beleza. Isso está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. O alfa ao quadrado, ele daria K sobre K mais 4P. Mas repara, gente, ele ao quadrado vai dar isso. Se ele ao quadrado vai dar isso é a mesma coisa que você tirar a raiz quadrada em ambos os lados. E tirar a raiz quadrada em ambos os lados é a mesma coisa que o quê, gente? Que você elevar a 1/2, né? Então, no final das contas, teremos que o alfa é essa expressãozita daqui, elevada a meio. O que, se não me engano, na questão dá a letra E de elefante, tá? Então, você da frente, você printar aí. Questão bem legal, e existem várias outras que nem essa na nossa lista. Então, fica ligado que faremos mais para a gente treinar isso aqui e te deixar tão forte em matemática e física e também em química agora aqui comigo, beleza? Um beijo, já já eu tô de volta. Bom, seguindo aqui, meus amigos, próxima questão, ele fala o seguinte. Na dissociação térmica AB, gás AB, dando origem aos gases A e B, se a pressão inicial for de 5 atmosferas, a pressão no equilíbrio será de 6 atm. Nas condições indicadas, o grau de dissociação será de quanto? Bom, volta para mim, volte para a luz, Caroline. Então, galera, o que acontece aqui? Você tem uma questão até simples, né, comparada à anterior da sequência que a gente está fazendo. Eu tenho um gás AB que vai se dissociar nos gases A e B. Então, se realmente essa questão não falou nada, eu tenho nada ainda desses dois, estão se formando agora. Então, eu tenho 5 atm disso, 0 desse, 0 daquele. Eu não sei quanto de fato disso que reagiu. Eu só sei que a pressão no equilíbrio é de 6 atm. Mas com isso dá pra gente fazer questão sim. Respira fundo, que tem gente que às vezes nessas questões fica muito nervoso, achando que falta dado, e cara, tá tranquilo. Vamos chamar de X o número de ATMs, né, que foram usados do reagente para dar a fração da pressão, né, parcial do reagente, que foi usada para dar origem a dos produtos. Como aqui é a relação de 1 para 1 nos coeficientes, né, já tudo equilibrado, então, vou ter X ATM de A se formando e X ATM do B como sendo a pressão parcial dele surgida aqui durante a reação. Que vai ser também, no caso, a pressão final de cada um deles, né? Vai ficar 0 mais XX, 0 mais XX, e aqui vai terminar como 5 menos X. Tinha 5, reagiram no X, e é com isso que eu fiquei. A questão nem pede o valor da constante de equilíbrio, é bem simples.
Ele fala que a pressão no equilíbrio é de 6 atm. E o que é a pressão no equilíbrio? É a pressão total do sistema, ou seja, somando a de todos os produtos, mas a de todos os reagentes, essa pressão total tem que ser igual, no caso, a 6, galera. Então, aqui, quando eu somo esses três valores, é que você vai ter o 6 do qual ele está falando. Ah, é isso, professor Fortão? É, que aí você vai ter, ó, menina. Eu pensei que fosse mais difícil, garota. Pois é, então aí, ó, você vai ter o quê? Aqui você corta, e aí você vai ter que, no caso, ó, tá vendo? É assim que eu resolvo os meus problemas. Cortando. E aí vai ficar 5 mais x igual a 6. Aí o psicopata. Então o x vai dar 1 atm. Tá? Então, bebê, calma, não se assusta. Aqui, eu tenho que, no final do reagente original, de 5 atms, 1 atm reagiu. É justamente a proporção que esse 1 atm representa no total de 5 que vai me dar o grau de dissociação que ele está pedindo. É o percentual que isso representa dos 5. Você pode dividir, pode fazer regra de 3, mas pelo amor de Deus, né? A gente não vai dividir, né? O alfa, no caso aqui, ó, seria 1 dividido por 5, mas se você quiser, faz 5 está para 100%, assim como 1 está para taranã%, que é a mesma coisa, tá? E dividindo 1 por 5 vai dar 0,2, que é justamente a mesma coisa que 20%. Então, é isso. Essa é a resposta que ele queria. Gabarito, então, let it be, tá bom? Então, vê se tá tudo bem aqui. Mais uma vez, da frente para você tirar minha cara bonita, minha pele de pêssego para você tirar seu print. E já estamos de volta com mais questões, que isso é um assunto que as pessoas têm muita dificuldade, mesmo no IME e no ITA, que o pessoal, quando não é engenharia química que o cara quer, aí o pessoal já não tem tanto amor pela química quanto teria por física e matemática, tá bom? Então me aguarda que já estamos voltando para você masterizar mais esse assunto. People, continuando aqui, terceira questão da sequência, vamos lá. Ele fala assim, no recipiente fechado de 10 litros de capacidade, são introduzidas quantidades equimolares das substâncias representadas por A2B3 e B2 que reagem segundo a reação que está dada aí na tela para você. Aí tem um gráfico aí de pressão total, né? Eu vou explicar como é que ele funciona. Mantidos na temperatura de 727 graus Celsius, anota isso. Com base no gráfico anterior, que usa a variação da pressão interna do sistema em função do tempo, o valor da constante de equilíbrio Kc nessas condições é igual a quanto? Bom, volta para mim e volta para a luz. Pessoal, olha só. Aqui, embora ele peça o Kc, todos os dados da questão são dados em função da pressão que eu tenho. É óbvio que eu tenho PV igual a nRT, né? Então eu posso converter todas as pressões para o número de mols de cara, mas o melhor é que você faça isso ao final, que você ache o Kp e aí converta de Kp para Kc. É geralmente mais fácil. Em termos de conta, é geralmente mais agradável, tá? Então o que você vai fazer aqui? Então, por enquanto, esquece isso daqui. Vamos olhar só para cá. E aí, o que está acontecendo nesse desenho? Ele está me dizendo que a pressão total do sistema é de 8, né? Inicialmente. Essa pressão total do sistema, gente, seria, no caso aqui, ó, a pressão desse gás mais desse, porque no início só tem reagente. No início você não tem produto, então você não tem nem pressão aqui para contar para formar esses 8. No final, já é o contrário. No final, a pressão total do sistema, somando reagentes com o produto, está dando 5. Por que eu sei que essa pressão total no final? Porque essa quantidade foi diminuindo até que chega um momento que isso aqui se estabilizou, o que indica que eu cheguei ao equilíbrio, tá? Agora, vamos lá. Cuidado com esse 8. Primeira pegadinha da questão. É um 8, mas são quantidades equimolares dos reagentes. Eu tenho 2 reagentes, então vai metade para cada um. Então, quando eu começo a montar a equação aqui, ó, o que é que vai acontecer? Você vai ter o seguinte. E é sempre bom verificar se a equação já está equilibrada. Aqui já está. Mas é sempre bom dar uma olhadinha, né? IME, ITA, probabilidade, SpaceX também. Eles gostam de dar uma sacaneada no aluno, tá? Mas nesse caso não aconteceu, não. E aí eu tenho 4 aqui e 0 desse. Vou perder x desse
X desse e formar X daquele. Tá tudo 1 para 1, né? Então, no final, você vai ter o quê, galera? Você vai ter 4 menos X desse daqui, 4 menos X desse daqui e X desse daqui, né? 0 mais X. Como que eu acho quanto que é o X? Reparando que esse X não é o número de mols, é uma pressão, tá? Como é que eu vou achar isso? Ele me deu a pressão total do sistema, não é 5. É que nem as questões anteriores, se você está obedecendo a sequência de questões que a gente está fazendo. Somando essas pressões aqui, essa soma tem que ser igual a 5. Ah, então é isso, professor Fortão. Nossa, você me fez a luz. Caramba. Então, ó, você vai ter que 4 menos x mais 4, 8 menos x, é igual a 5. Se 8 menos x é igual a 5, o x será igual a 3. 3 ATM, ok? E aí, para montar o KP, eu preciso dessas quantidades, né? Então, você vai ter o quê? Um ATM aqui, um aqui também, e aqui 3, né? Então, o que vai ser no final o KP da reação? É a pressão do A2B5 sobre a pressão do A2B3 vezes a pressão do B2, produtos sobre reagentes. Então, vai dar 3 dividido por 1 vezes 1, que é 3. Só que isso seria o KP. E o cara quer o KC, tá? Tá, tem unidade aqui, né? Vai ser ATM sobre ATM ao quadrado, ATM menos 1. Mas, por favor, gente, vamos nos prender a detalhezinho. Essa nem é a pergunta da questão, tá? Mas antes que alguém levante o braço lá em casa indignado comigo, tá? Eu sei disso. Vamos ver. O KC, posso apagar aqui, você da frente? Printa até aí, tá? Printou. Vou apagar só aqui, que não preciso mais disso. Lembrando que a nossa expressão é sempre o quê, né? Que KP é o cacete do ratinho. E o que é esse ΔN? É a variação de mols de gás. Tem 1 mol no final aqui, né? Na proporção que eu tenho aqui na equação equilibrada. Tem 1 aqui dos coeficientes das partes gasosas. Tem 1 aqui no final de produto, menos 1 mais 1, 2 de reagentes. Então, o ΔN ele vai ser igual a menos 1. Bom, como está dizendo o ΔN menos 1, aí o KP vai ser o quê? Vai ser o KC. O R, para essas unidades, vai ser 0,082. E aqui o T é em Kelvin, então pega 727 graus Celsius. Soma 273 vai dar 1000. Tudo isso cuidado elevado a menos 1. Agora ficou mole, né? Você vai ter o quê? Ó? Isso aqui vale 3, que é igual ao KC. Aqui, se a vezes 1000 vão andar 3 casas, vai dar 82 elevado a menos 1, que é a mesma coisa que ficar sobre 82, né? Então, 3 é igual ao KC sobre 82. E aí, meu querido, o KC será igual a 246, tá? Que é o que ele estava pedindo, tá bom? Beleza? Trancou aí, pessoal? Marca aí a letra correta e mais uma questão que a gente matou. Essas questões tem que treinar. Isso aqui, essa parte realmente é uma parte super algébrica, super de contada mesmo. Então, você tem que tomar muito cuidado, tá? Que é bem diferente de uma abordagem, por exemplo, de uma questão de Enem. Então, de repente, está acostumado a ver equilíbrio químico no colégio, está entrando nesse mundinho de concurso militar ou de IMITA agora, e você deve estar estranhando bastante como que a pegada é mais aprofundada, como que a pegada é bem diferente. Ou na FUVEST também, numa específica, a pegada vai pelo mesmo caminho, tá bom? Então, por isso, a gente tem mais questão vindo por aí. Me aguarda que eu tô voltando. Bom, pessoal, vamos lá. Mais uma questão aqui. Joga na tela. Attention, please, né? Então, uma questão de Minas que é o seguinte. Em um balão de 2 litros foram colocados 8 mols de A, 12 mols de B e 4 mols de C. Em uma dada temperatura, o equilíbrio homogêneo gasoso foi atingido
quando a concentração D ficou em 6 mols por litro. A equação do sistema químico em equilíbrio pode ser assim escrita, como está aí para vocês, né? O valor da constante de equilíbrio na temperatura da experiência será D. Bom, galera, volta para mim. Você está me dando mols, está me dando volume. Isso já serve para eu achar a concentração molar, né? Número de mol sobre volume. Não tem temperatura, não tem nada que permita transferir isso de número de mols para pressão. Então o que ele quer é o Kc, tá? Tem que tomar também com cuidado para vocês não viajarem demais e ver chifre em cabeça de cavalo. Então aquele que é o Kc. Então aí só deixa anotado que no final do equilíbrio a concentração do D vai ser de 6 mol por litro e o volume é de 2 litros. Mas assim, a tabela você pode preencher com segurança até o finalzinho com o número de mols mesmo. Depois no final a gente divide pelo volume. Isso não vai interferir no resultado, desde que, é claro, na hora de jogar para montar a constante, você use a concentração, que é dividir os números de mols que eu vou ter aqui no final pelos volumes, pelo volume de 2 litros, tá? Então, assim, isso aí não tem problema. Acho que você estranhe e já encasquete com isso. Bom, dadas as proporções que eu tenho aqui, se eu falar que reagiu x de A, então reagiu 2x de B, dando origem a x de C e 3x de D, ok? Então, estou respeitando as proporções. E aí, no final, teríamos 8 menos x, né? O que eu tinha menos o que reagiu. 12 menos 2x de B. 4 mais x de C. Aí também tem uma novidade, né, em relação às outras, né? Que eu já começo com uma quantidade, sei lá por que, existente de produto. A questão falou que tinha, então tem. E aí, eu tenho 0 mais 3x, 3x aqui de D, do gás D. Lembrando que a gente sabe, para descobrir o x, como é que eu vou fazer? Que a concentração do D é de 6 mols por litro no equilíbrio. Aqui nós temos o equilíbrio. Então, o que vai acontecer é o seguinte. Isso aqui, número de mols sobre o volume, que é 2, tem que dar 6. Né? Concentração é mol por litro. Então, acabou, né, gente? 3x igual a 12, o x vai dar 4. 4, isso em mols, hein? Lembrando que a tabela foi preenchida em mols. Então, meu amigo, eu sei que no final eu terei 8 menos x, 4 mols aqui de A, 12 menos 2x, o que acaba dando 4 também de B, 4 mais x, 4 mais 4, 8 de C, e 12 aqui do D. O nosso K será montado então como? É a concentração dos produtos elevado aos seus coeficientes, então aqui elevado ao cubo, sobre o produto da concentração dos reagentes elevado aos seus coeficientes, então aqui ao quadrado, né? Aí beleza, galera. Agora sim eu vou botar o volume na história. Algumas vezes ele corta, outras vezes não. Aqui não vai porque aqui vai ficar no final de grau 4 aqui de grau 3, né? Então tudo bem, mas vamos botando assim. Vai ficar o quê? 6 mols por litro. Aqui, o do C é 8 pelo volume que é 2. 4 mols por litro. O do A vai ser 4 sobre 2 mol por litro. E o B também 4 sobre 2, só que ao quadrado. Então, tá aí. No final, o Kc que nós tantos queríamos vai ser o quê? Uma questão tranquila, né? Só prestar atenção em detalhes. 216 vezes 4 sobre 2 vezes 2 ao quadrado. 4 corta com esse outro. E 216 por 2, isso dará, então, 108. Beleza, galera? Olha aí que letra que é. Joga de novo na tela, pessoal. E aí a gente está vendo que isso vai ser a letra D de dado, de Deus, tá bom? Então, galerinha, fechamos aqui a nossa primeira sequência de revisão de questões de equilíbrio químico. Tem mais outras para fazer nas nossas listas e teremos outras aulas mais à frente sobre isso. Mas só
nessas aqui já dá para você ter uma boa base para fazer as outras que venham a surgir, ok? Fizemos questões aqui novas, outras do ITA, e com isso você tem um bom apanhado de questões para te preparar. Se você está assistindo a gente na parte aberta, não se esqueça, gente. Passa lá em fabricad.online, tem aula de todas as matérias, matemática, física e química, redação, português, literatura, tudo voltado aos registros da SpaceX, IMI, ITA, Escola Naval e também, claro, medicina e Enem, bem como apoio ao nível superior, que é para quem já está tomando bomba em cálculo, ou equações diferenciais, tomar bomba, ler-se se ferrando, tá? E precisa de uma ajuda no caso da gente. Pode deixar que vamos pegar na tua mãozinha e te tirar do poço da ignorância. Ai, tá bom? E usa o cupom MILITARES para te dar 10% de desconto em qualquer plano da área militar, seja o SpaceX, seja o IMITA, o AFEFON, Escola Naval, e venha finalmente fazer parte da nossa família. Espero que você tenha gostado de mais dessa aula. Se você está assistindo a aula aberta no YouTube, então não esquece de assinar o canal, de ativar o sininho das notificações, porque é aí que você fica tendo acesso às novidades, os motivacionais, toda qualquer coisa que apareça na nossa parte aberta. Umas aulas ficam, outras são temporariamente colocadas, então depois são removidas e é só para assinante. E você comprova por que o Fabricad é ou será a sua melhor escolha para estudar e, com certeza, conquistar o seu sonho, tá bom? Fiquem com Deus, eu sou o Alexandre Azevedo, estou aqui contigo, sempre torcendo por você, não importa se você é ou não nosso aluno, quero muito que você se torne nosso aluno, mas permanecemos aqui na missão de elevar o nível do ensino no Brasil e ser a melhor plataforma que pensa em você, que atende a você, que te dá o total respaldo, tá bom? Fiquem com Deus, um forte beijo, valeu, tchau, tchau, galera. Oi. Então, o senhor é o Alexandre do Fabricad, né? Eu vou pedir que o senhor confesse. Tá bom, eu confesso. Eu confesso que ajudei vários alunos ao longo dos anos a passar no vestibular que eles queriam. Eu confesso que eu adivinhei várias questões que muita gente não conseguiu e por causa disso muita gente hoje está aprovada, feliz e contente com ter entrado no concurso que eles queriam passar. Ok, muito bem então. O senhor está livre. Se você também quer se libertar do vestibular e se libertar do concurso militar, você tem que vir para o Fabricad. A gente faz magia, faz bizu, rataria e, mais ainda, adivinha a questão que você tem que ter para ser aprovado. Vem para o Fabricad. Você estudou para a prova de matemática da Escola Naval e viu seu barco afundar. Aí veio a prova da EFON e você achou que ia dar, mas você se arrasou em física. Tá na hora de parar com isso. Nós do Fábrica desenvolvemos um novo método, que além de aprofundar tudo o que você precisa, vai te alavancar e não permitir que você pare de estudar. O método Engrenagem. Se prepara, ele já está disponível no nosso novo plano, que está disponível na nossa home. Então, o que você está esperando? Clica lá e se torne o novo cara que vai sair vencedor no pós-prova das academias militares. Eu conto com você.